You make me happy. Olá pessoal, tudo bem? Hoje o assunto é Bourjois Paris e eu vou mostrar para vocês como fazer uma maquiagem iluminada, porém com efeito natural e marcante. A pele já está preparada com base e eu vou aplicar o corretivo Bourjois. Esse corretivo ele é em formato stick, ele tem esse sistema retrátil e eu vou estar aplicando nessa parte dos olhos, essa parte de dentro toda, pálpebra, risco bem aqui rente aos cílios e eu já vou espalhando. É um produto bem fácil de aplicar. Eu costumo aplicar o corretivo nas laterais da face para dar esse volume, né, no rosto e preparar a lateral para o pó, para o blush e para a correção facial. Então apliquei em toda essa parte dos olhos, lateral, e eu vou dar uma caprichadinha aqui também ao redor do nariz. Eu gosto de aplicar aqui no canto da boca e ao redor de todo o lábio, porque assim eu consigo a valorização do batom que eu for usar, eu consigo também que o batom dure mais nos lábios e esse efeito iluminado em volta dos lábios. Cada boca tem uma tonalidade diferente, né? E quando a gente quer usar uma mesma tonalidade de batom para lábios diferentes, a forma da gente conseguir o mesmo efeito é exatamente apagando a boca com corretivo e aplicando o batom. Então aqui eu só estou repetindo os mesmos passos que eu fiz ali do outro lado. Então vou estar deixando essa parte do rosto mais clara. Vou dar uma caprichadinha aqui também no centro da testa. Corrigindo bem essa parte, nariz e o centro da testa, aqui delinhando a sobrancelha, o efeito é de mais durabilidade na maquiagem. Então a gente vai estar, né, no dia a dia aplicando a base, o corretivo e o pó, e essa parte mais quente da pele, que é exatamente esse losango, ela já vai estar protegida para aguentar o dia todo. E faço um acabamento aqui no queixo também. Agora eu vou fazer o acabamento, né, da pele. Depois do corretivo é sempre importante que a gente aplique o pó. Então eu vou escolher aqui o pó 73, que é um pó, uma tonalidade um pouquinho mais escura do que a pele dela, para fazer exatamente o contorno e equalizar o mais clarinho do rosto, que é o lugar onde ela não toma sol, com o corpo. Então vai ficar assim, vou pegar um pincel de pó, vou pegar o produto e contornar ao redor do queixo. Vou contornar as laterais. Deixa eu dar uma roubadinha aqui. É quase como se fosse um blush, uma aplicação de blush. Então eu contorno as bochechas, já desço aqui para o queixo. Como eu já iluminei com corretivo o nariz, né, então automaticamente as laterais já estão mais escurecidas, então eu não vou estar aplicando o pó mais escuro nas laterais do nariz, e sim ao redor do rosto. E a gente já tem aqui um leve efeito de correção facial, mais afilado, mais modelado e modelado também. Para a região central do rosto, eu vou estar usando o Flower Perfection. Flower Perfection é um pó muito fino, usado para acabamento. Então ele vai estar atendendo todas as etnias e eu vou usar, ou seja, o mesmo pompom com um restinho de pó 73. Eu vou estar misturando com esse pó super clarinho e vou aplicar aqui, ó, bem no centro do rosto. Ele deixa a pele completamente matificada e acetinada.
Então ele é perfeito também para quem tem pele bem oleosa, que precisa ficar fazendo aquela manutenção durante o dia para não ficar brilhosinha, né? Eu apliquei aqui. Como os dois pós estavam misturados, eu equalizei as cores. Então centralizei o pó mais clarinho e aqui eu só misturo. E a gente tem um efeito natural, assim, não fica marcado o pó na pele, né? Não fica aquela divisão entre duas cores. Uma cor equaliza com a outra. Bom, hoje como eu estou de maquiadora, né, e não de automaquiagem, eu vou estar usando uma esponjinha, que é exatamente para eu não ficar borrando o rosto dela a hora que eu estiver movimentando. Então aqui eu vou estar usando o lápis de sobrancelhas. Ele já tem na própria tampinha uma escovinha que é para depois esfumar, né? Antes você penteia a sobrancelha para ajeitar e depois que você maquiar você ainda vai esfumar com a mesma escovinha. Então vai ficar assim, ó. A gente escolheu um produto que tem uma tonalidade que abrange a maioria das tonalidades de sobrancelhas. E eu vou estar aplicando aqui, ó, bem no comecinho, por baixo. Então eu sempre gosto de deixar essa parte da sobrancelha retinha. Fez o formato e com o pincel faz o acabamento esfumando. Nos cílios eu vou estar usando a Maxi Glam. Então é uma máscara super potente, né, de volume. Ela tem esse pincel com 500 cerdas, essa cabecinha com todos os espinhinhos, ou seja, ela tem as cerdas de acabamento. Então a gente vai aplicando para aquele efeito de cílios postiços. E aqui no final a gente sempre consegue maquiar o último cílio, que é o cílio mais importante, para deixar os olhos bem alongados, aquele olho maior. Se a gente não maquiar o último cílio e o primeiro cílio, parece que o olho fica curtinho, né? Então é legal dar essa caprichada. E para baixo dos olhos também, na parte dos cílios inferiores, ela é bem prática para aplicação. Aqui a gente consegue ver bem a diferença, né? Eu quero dar uma dica de como limpar os borradinhos de máscara para cílios. Eu gosto de usar base e desse jeitinho aqui, né? Molhar a cotonete com a base, mas tirando o excesso. Veja que não fica um cotonete pingando de base, ele está bem sequinho. E eu só encosto em cima do borradinho e assim eu consigo limpar sem borrar a maquiagem. Se eu for usar o demaquilante, eu vou acabar retirando a base e o corretivo que eu já apliquei embaixo. Então assim sai só aquela camadinha de pó e já dá um acabamento com a base. Para contornar os olhos eu vou estar usando o Kohl. Então eu vou fazer um traço por baixo dos olhos, já aumentando, subindo e aumentando o olhar. E vejam que esse traço ele é bem rente aos cílios. O Kohl é um lápis preto bem escuro, mas ao mesmo tempo cremoso. Então ele proporciona muita facilidade na hora de aplicar, na hora de espalhar. Então vejam que eu já fui fazendo um formato que vai ajudando o olhar a subir na maquiagem.
Vou pegar o pincel de esfuminho e vou espalhar o produto, fazendo um olho bem contornado, bem marcante. E aqui eu já dou uma leve puxadinha. Esse tracinho ele deve ir em direção ao final da sobrancelha. E agora eu vou fazer o mesmo processo na parte superior da pálpebra. Com o pincel de esfuminho eu vou espalhar, mas sem deixar borradinho. Vou permanecer num traço marcado. Então é com o pincel de esfuminho que eu vou alinhar a espessura do traço. Nós vamos estar usando o blush Bourjois e o interessante desse blush é, primeiro a embalagem, né, que é maravilhosa, parece um formatinho de porta-joias, nesse botãozinho que a gente abre o produto. Dentro tem a embalagem com um espelhinho, um pincel que é no formato do produto e também no formato da bochecha. Então você pegou o produto, já encaixa, super fácil de aplicar. E a embalagem dele, além de ser resistente, super charmosinha, o blush, cada cor de blush tem exatamente a cor da embalagem. Então esse daqui tá mais rosadinho, aqui eu tenho mais dourado, né? Então cada produto, a embalagem tem a cor do produto. Vou aplicar aqui. Vou pedir para o modelo fazer um sorrisinho, né, para fazer aquele levantar de bochechinhas, né? Então, quando ela levantar, vai aparecer exatamente o local onde eu vou estar aplicando o blush. Vai ficar assim. É bom que eu tenha passado aqui um pouquinho do tom, que daí eu já dou a dica de como apagar o blush, deixando o blush numa tonalidade bem natural. Aquele mesmo, né, pompom, ou seja, aquele mesmo pincel de pompom maior, que tem ainda um pouquinho, um restinho de pó, eu vou aplicar em cima do blush. E assim espalhando e deixando ele numa tonalidade bem natural. Isso acontece bastante, né, gente? Passar do tom no blush. Então, tá dada a dica. Nos lábios, eu vou estar aplicando um batom mais para tonalidade clara, né? Uma vez que eu já deixei os olhos bem marcados e a ideia é fazer uma maquiagem iluminada. E a gente pode estar passando direto com a bala do batom ou aplicar com o dedinho para ficar esse efeito bem natural. Para finalizar os lábios, eu vou estar usando o gloss transparente 3D. Por que a gente, né, usa essa referência 3D? Não é só porque o efeito, né, vai dar várias perspectivas, mas nesse caso o produto ele é mais grossinho mesmo, então ele causa um volume real. Eu vou aplicar em todo o contorno dos lábios. E a dica para quem usa um gloss transparente e quer manter a embalagem perfeita é a seguinte, gente. Quando a gente tira o produto da embalagem, já vem a quantidade certa de gloss no pincelzinho. E pode ver que na pontinha, como eu já havia passado um batom antes, fica uma quantidadezinha de produto. É muito importante limpar esse pincel antes de guardar na embalagem. Então, é muito simples. Com um papelzinho, tirei já o excesso, pronto. O
vou ter meu produto bem cuidadinho, né? E continua transparente. E é isso, pessoal. Uma pele bem corrigida, iluminada, né? Os olhos contornados com grande efeito, porém super natural, e nas mãos esmalte bourgeois. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!